Boa tarde, queridos. Sim, a gente começa animado. Boa tarde. Dá uma de professor de cursinho aí. De novo, boa tarde. Uma alegria estar com vocês. Uma vez eu perguntei para meu pai compartilha a palavra há muitos anos, assim, sei lá, mais do que eu tenho de vida. E um dia eu perguntei para ele se esse nervosismo passa. Aí ele disse que no dia em que passar, tem algo errado, porque aí quer dizer que a gente está confiando mais em nós do que no Senhor. Então eu dou glória a Deus, porque eu estou bem nervoso. Então, isso é bom. Uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço demais a oportunidade de estar junto. É sempre bom quando nós podemos receber do corpo de Cristo. A palavra fala que a multiforme sabedoria de Deus era expressa através da igreja. Então nós aqui expressamos a multiforme sabedoria de Deus. Cada um tem. Então, cada vez que nós temos a oportunidade de ir até um local, de estar em comunhão com os irmãos que nós não conhecemos, irmãos que nós conhecemos bem, irmãos que nós não víamos há tempo, é uma alegria, porque nós estamos recebendo uma porção nova de Cristo. Então, nesses dias aqui, todos nós podemos receber uma porção nova de Cristo. Amém? Só que isso tudo vai depender muito da nossa atitude. E foi um pouco do que a gente tentou expressar na carta ali que nós encaminhamos, não sei se todos leram, mas a palavra diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, porque elas são espirituais. Isso quer dizer que nós não conseguimos entender com a nossa mente, muitas vezes, e se a gente for parar para pensar mesmo em algumas coisas que a gente lê e ficar tentando entender na nossa mente, a gente pode ficar viajando. É que nem eu quero ficar pensando na eternidade. Fica pensando mais uns 2 minutos na eternidade e começa a ficar louco, né? Porque a nossa mente não foi feita para entender essas coisas. Nossos sentimentos, às vezes, também atrapalham, mas as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, nós precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos aquilo que Ele tem para cada um. Então, nós podemos sair desse encontro, dessa conferência, de 2 formas. Iguais a como entramos, ou transformados pela palavra de Deus. 2 formas, e vai depender muito de como nós estamos atentos à palavra, como nós abrimos o nosso coração e como nós nos colocamos à disposição para que o Espírito Santo fale conosco. Então eu queria convidar vocês, antes de começar a palavra, que nós oremos de novo. Porque nós somos dependentes do Espírito Santo, totalmente dependentes. Paulo chega a falar que é a loucura da pregação, porque é uma loucura mesmo. Porque eu posso vir aqui, de repente, ter estudado muito, ter preparado muita coisa, altos exemplos, e aí passar, e se o Espírito Santo não fizer um milagre, de que os olhos do nosso coração sejam abertos para entender aquilo que ele quer falar, não adianta nada. Então nós precisamos que o Espírito Santo fale com cada um de nós. E isso me enche de expectativa, porque tenho tido o privilégio de conhecer um pouco desse nosso Deus, e Ele é muito grande. Ele é muito grande, Ele sempre tem mais para repartir com cada um. Então, a partir do momento que a gente acha que a gente já conhece, cara, eu estou conhecendo muito a Deus, aí sabe o que Ele diz? Tem mais. Aí quando eu chego aqui, eu digo, cara, Deus é demais. Ele diz, tem mais. Então tem muito mais. E o nosso problema, muitas vezes, é que nós nos acomodamos. Nós chegamos, às vezes, em um nível de espiritualidade, ou de conhecimento de Deus, ou da palavra, ou de vida com Cristo, que nós achamos que está bom, que é legal isso aqui. Só que quando nós chegamos aqui, Deus diz, ótimo, meu filho, mas tem mais. Porque nós somos chamados para viver em novidade de vida, de fé em fé, de glória em glória. Então, se de alguma forma Deus tem sido muito bom conosco, e nós temos experimentado um pouquinho de quem Ele é, eu quero dizer para vocês que tem muito mais para nós nesses dias. Amém? Oramos juntos, reconhecemos aqui, Senhor, a nossa total dependência de Ti, reconhecemos que precisamos de Ti, precisamos que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, precisamos que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para nós entendermos tudo aquilo que Tu tem para ministrar com cada um de nós, precisamos que Tu abra os nossos olhos para que nós possamos descobrir o que é esse mais profundo que Tu tem para cada um. Abra os olhos do nosso coração, Senhor. Nós queremos agora aqui alinhar as nossas expectativas em Ti. Queremos colocar os nossos olhos focados para Ti. Como cantamos tanto aqui, nós queremos olhar para Ti, Senhor, e dizer que Tu é o centro dessa conferência, Tu é o centro dessa reunião, nada mais importa. Nós queremos Te dar o lugar de destaque aqui nesses dias, Senhor. Te entronizamos nessa tarde aqui e queremos dizer que Te amamos muito e queremos conhecer mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abre os olhos do nosso coração, Senhor. Faz esse milagre na minha vida. Cada um individualmente faz esse milagre, Senhor, de abrir os nossos olhos para Te conhecer um pouquinho mais. Em nome de Jesus. Aleluia.
É um privilégio estar aqui também com a minha esposa e o Davi. Está lá a Tchelle e o Davi, dá uma baninha aí. Uma alegria estar aqui com eles, com o Bolata ali, uma figura, depois quem quiser conhecer ele, se dá muito bem com todo mundo. Só não ainda dorme tão bem assim, mas é um privilégio de Deus, temos podido experimentar o que é ser pai, né? Cara, eu nunca achei que ia ser pai, né? Primeiro achei que Jesus ia voltar antes, né? Aí Deus deu o privilégio de casar, cara, que demais. Aí Deus deu o privilégio agora de ser pai, e é bom porque em cada fase da nossa vida a gente vai conhecendo um pouco mais desse nosso Deus. Também alguns discípulos vieram juntos aqui, Bruno, Ana e o outro Bruno também estão aqui. Tem o Michael, meu irmão, está vindo com um outro carro, com outro pessoal também. Eles tinham outro encontro em Porto Alegre, e aí o encontro terminou agora às 6, eles estão vindo correndo para cá, daqui a pouco devem estar aí. Amo muito vocês, uma alegria estarmos juntos. O tema dessa nossa conferência aqui foi muito bem escolhido, e esse ainda mais profundo, fala sobre a profundidade de Deus, e eu queria ler esse texto de Efésios, versículo, quem quiser abrir, Efésios 1, 16 e 17. Enquanto vocês abrem, quando o Léo me compartilhou, Dani, nós vamos falar sobre profundidade, intimidade. Efésios 1, versículo 17, e eu amo Efésios, e amo Efésios 1, e esse versículo aqui ele é muito especial. E aí eu fiquei com um problema, na verdade, né? Porque quando nós falamos das profundidades de Deus, me veio uns 65 assuntos na cabeça, né? Como é que a gente pode falar sobre a profundidade de Deus? Eu falei, não, mas nós precisamos falar de uma coisa, de vida com Deus. É vida com Deus. Olha só o que o texto diz. Eu vou ler em duas versões, tá? Na versão, a maioria dos textos eu vou ler na revista atualizada. Diz assim, Efésios 1,16, ele fala, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí o Léo me mandou um videozinho muito legal do pessoal falando de cor ali, numa outra versão, na Nova Bíblia Viva, é isso? E aí olha o que diz essa versão, oro constantemente por todos vocês, pedindo que Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Então Paulo, ele orava por aqueles irmãos de Éfeso para que eles tivessem os olhos do coração deles abertos. Depois ele começa a falar na outra versão, diz, iluminados os olhos do vosso coração, para compreenderes qual que é a riqueza do seu chamamento. Então ele estava orando para que os olhos do coração deles fossem iluminados, fossem abertos, para que eles compreendessem. E aí na versão que eu li no começo, que fala espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O pleno conhecimento de Deus, cara, isso é muito grande. Deus é muito grande. Se a gente está falando do pleno conhecimento dele, é algo muito grande. Como é que nós podemos, então, conhecer um pouco mais sobre esse pleno conhecimento de Deus? E aí fechou todas quando o Léo encaminhou outra versão, porque ele diz assim, ele estava orando para que eles recebessem sabedoria para que vissem claramente e realmente compreendessem quem é Cristo e o que Ele fez por nós. Por quê? Porque o pleno conhecimento de Deus é Cristo. A pessoa de Jesus. Colossenses 1,9 fala, não precisa abrir, eu vou ler muitos textos aí, eu aviso às vezes quando é para abrir, quando não é, esse aqui eu vou ler bem rapidinho. Colossenses 1,19 ele fala, porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Colossenses 2,9 diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso quer dizer que toda a plenitude de Deus, ela é expressa na pessoa de Cristo. Se de alguma forma nós queremos entender, se de alguma forma nós queremos viver o pleno conhecimento de Deus, nós precisamos conhecer muito a Jesus. Tudo se trata de Jesus. No Velho Testamento tinham grandes homens, lemos aquelas histórias de homens de Deus como Sansão, como Davi, como Salomão, como Moisés, Abraão, grandes ícones de Deus, mas aí o Novo Testamento ele faz um marco onde tudo muda. A partir de Jesus não existem mais grandes ícones, porque tudo se trata de Cristo. Não vai existir um outro Moisés, um outro Abraão, um outro Davi, porque agora Cristo tem que ser tudo em todos, a centralidade é sempre em Cristo. Sempre na pessoa de Jesus, então nós precisamos conhecer Jesus, Ele é a plenitude. Estão entendendo? Nós precisamos conhecer Jesus. E quando esse texto fala para que vejam claramente e realmente compreendam, me fala muito de uma palavra que é intimidade.
Intimidade. É muito diferente eu conhecer alguém na teoria do que conhecer alguém na prática. Intimidade. Talvez se alguém aqui gosta muito de ser um jogador, um cantor, sei lá, alguém gosta muito do Neymar, a pessoa é fã do Neymar, ela lê tudo no Wikipédia sobre o Neymar, ela lê a bibliografia, nem sei se tem, do Neymar, e o cara sabe tudo sobre o jogador, mas nunca foi na casa dele, nunca conversou com ele, nunca trocou uma ideia com ele, essa pessoa tem intimidade com ele? Ela pode saber tudo sobre ele, pode saber muitos conteúdos, mas ela não tem intimidade. Faz toda a diferença quando nós temos intimidade. Essa semana, Thierry mostrou um vídeo de um irmão na internet, Douglas Gonçalves, e ele falou uma frase muito interessante. Ele disse: nós não podemos apenas falar sobre Cristo, nós precisamos falar com Cristo. Essa é a diferença entre um conhecimento teórico e intimidade. Não simplesmente eu sei sobre Cristo e eu falo sobre Cristo, mas eu tenho uma vida com Cristo. E se nós de alguma forma queremos entender essa plenitude, essa profundidade, é porque Deus está nos chamando para uma vida de intimidade, uma vida constante, onde a presença dele em nós é palpável o tempo todo. E tem uma coisa que é muito linda nisso, é porque a vida de Cristo em nós, ela contagia. A vida de Cristo em nós, ela contagia. Sabe quando tu fala com uma pessoa, tu pode nunca ter conhecido essa pessoa, mas tu fala com ela e diz: cara, essa pessoa tem vida de Cristo. Aí aquilo ali enche teu coração, e pode ser que tu só dê um abraço nessa pessoa e tu seja cheio da vida de Cristo. Por quê? Porque transborda. A vida de intimidade de Cristo em nós, ela transborda. E eu sonho um dia, não só aqui, mas principalmente pensando agora na minha realidade em Porto Alegre, eu sonho um dia onde nós vamos ter uma reunião, um culto, onde todos vamos estar tão cheios da intimidade, tão cheios da vida de Cristo, que a gente vai entrar pelo salão e pessoas vão ser curadas, a gente não vai falar nada. Luiz Henrique está fazendo uma coisa que nem pegar o microfone aqui, porque as pessoas vão estar tão cheias de Cristo, né? Olha que legal isso. Eu sonho isso lá em Porto Alegre, sabe? Imagina que legal nós, todos cheios da vida de Cristo, ao ponto de estarmos transbordando, o tempo todo, transbordando. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores de vocês aqui, pelos líderes de vocês, homens de Deus que doam a vida pelo Evangelho, quero honrar a vida deles aqui, e nós precisamos cooperar junto com eles. A gente não pode chegar num encontro sempre, e aí eu estou falando por mim muitas vezes, ninguém se sinta acusado porque eu estou falando de mim em primeiro lugar. Eu não posso chegar num culto sempre caindo aos pedaços, mendigando por um pouquinho da vida de Cristo naquele culto para durar mais uma semana inteira. E às vezes parece que a gente faz assim, né? A gente passa a semana toda com trabalho, com estudo, com colégio, com faculdade, com um monte de coisa ocupando a nossa mente. Ah, tem culto. Aí a gente vai no culto, a gente recebe da vida de Cristo, é uma alegria estar com os irmãos, parece que a gente enche o tanque de gasolina para que dure a semana toda. Ah, não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós precisamos de domingo a domingo ter uma vida de intimidade com Deus. E aí segunda de manhã nós acordamos, intimidade com Deus, profundidade com Ele. E aí de segunda, terça, quarta, sabe o que vai acontecer quando nós estivermos juntos no final de semana? Ninguém vai segurar, ninguém vai nos segurar, Lajeado inteira vai ser convertida, Porto Alegre inteira vai ser entregue ao Senhor. Por quê? Porque todos nós estamos cheios de intimidade com o Pai, cheios de intimidade, isso é vida. E eu muitas vezes sou um baita religioso. E o Senhor no ano passado ministrou muito conosco, com a nossa casa, com a Tchelle, comigo, sobre a importância de nós vivermos o tempo todo com o Senhor. Ele não sai da gente, Ele não fica só com a gente só no domingo, e parece que às vezes a gente liga como se fosse uma chavezinha do discípulo. Aí vai lá na sexta-feira de noite, agora eu ligo a chavezinha do discípulo de Jesus, agora eu vou buscar o Senhor, agora eu estou em comunhão com os irmãos, até o meu vocabulário vira mais gospel, aí eu passo o final de semana todo ali, domingo de noite, lá pelo horário do Fantástico, eu desligo ela, aí começa a segunda, trabalho, faculdade, aí vai aquele desgaste todo, aí chega sexta-feira de noite, aí eu ligo de novo a chavezinha, não pode ser assim, por quê? Porque Ele vive em nós. De domingo a domingo Ele vive em nós, e nós precisamos buscar essa intimidade constante com Ele. Ninguém vai segurar.
essa congregação vai explodir, Lajeado inteiro, Estrela, Arvorezinhas, outras cidades, se todos nós compreendermos que Ele vive em nós o tempo todo, em todo lugar, em todos os momentos, é constante a presença dEle em nós. Jesus pagou um alto preço, a vida dEle, o precioso sangue de Jesus foi pago para que nós recebêssemos vida. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e não é qualquer vida, é vida em abundância. Então esse preço foi pago, é um preço muito alto para que nós ignoremos a presença dele em nós. Jesus morreu para que Deus, na pessoa do Espírito Santo, vivesse em cada um de nós, e às vezes a gente ignora isso. E passa dias sem se relacionar com Ele, com o nosso Deus. Como nós vamos ter profundidade se nós não vivemos essa intimidade constante? De novo, eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. Eu preciso dessa intimidade. É a mesma coisa, a Tiele, minha esposa, eu conheço bem ela. Nós estamos casados há 5 anos, estamos juntos há 7 anos, uns 2 períodos antes do casamento, de namoro, 7 anos juntos. Eu conheço ela, tenho intimidade com ela, não conheço tudo dela, mas eu tenho intimidade com ela. É diferente de eu conhecer uma pessoa famosa pelo que eu li, é diferente o relacionamento que nós temos. E se algum de vocês aqui quiser conhecer a Tiele, por exemplo, estou seguindo o teu exemplo aí de usar a família aqui, se alguém quiser conhecer a Tiele, por exemplo, eu não poderia em 1 hora aqui para vocês falar tudo sobre a vida da Tiele. Não consigo. Por quê? Porque eu estou 7 anos com ela e cada dia eu descubro alguma coisa nova. Eu descubro um talento novo, descubro uma graça nova, descubro alguma dificuldade nova, descubro algum gosto novo. Cada dia eu vou descobrindo alguma coisa sobre ela. Então eu não posso chegar aqui e alguém que quer conhecer ela achar que em 1 hora eu explicando, vocês vão conhecer bem a Tiele. Não, vocês precisam de intimidade com ela para conhecer ela. Mas o que eu posso fazer para vocês talvez é dar dicas para como vocês podem construir essa intimidade com ela. Então eu posso dizer, olha, os horários que ela tem livre são esses, os assuntos que ela gosta de falar são esses, ela prefere falar por telefone do que pelo WhatsApp. Eu posso dar algumas dicas para que vocês consigam conhecer ela depois. Se nós queremos conhecer o nosso Jesus, porque Ele é a plenitude do conhecimento do Pai, se nós queremos ter intimidade com Jesus, não tem como, talvez, nós nessa hora entendermos toda a profundidade, porque nós lemos aqui que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Ele é muito grande, Jesus é muito maravilhoso. É por isso que a palavra fala em Oséias 6,3, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma caminhada, é uma continuidade de conhecimento e intimidade com Ele. É por isso que a palavra também diz em João 17,3, diz, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por quê? Porque nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo Ele. Isso é a vida eterna, porque Ele é tão grande, que nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo a Ele. A vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E nós podemos começar essa vida eterna hoje. Essa vida de intimidade com Ele. Então eu não posso aqui nessa 1 hora falar sobre toda a profundidade dEle. Mas o que eu posso talvez é dar algumas dicas de como nós podemos desenvolver uma intimidade com Ele. E é justamente isso que o Senhor colocou no meu coração quando eu disse profundidade, intimidade. Eu pensei, cara, isso é tão grande, mas como nós podemos, não só hoje e amanhã, mas na segunda-feira, na terça-feira, como nós podemos desenvolver essa intimidade com o Pai? Amém? Estão acompanhando? Eu às vezes enrolo palavras, eu às vezes como palavras no final da frase e às vezes eu falo muito rápido. Então se eu estiver fazendo alguma dessas 3 coisas, vocês por favor me avisem, Daniel, não estou entendendo mais nada, tá? Então me avisem aí, por favor. Quem está entendendo até aqui diz amém. Glória a Deus. Primeira dica, então quem quiser anotar, vão ser 3 pontos principais, tá? Mas são 3 dicas de como nós podemos desenvolver uma vida de intimidade com o Pai. A primeira coisa, uma vida de comunhão. Vida de comunhão. 1 Coríntios 1,9 fala, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que horas eu comecei aqui, só para eu me cuidar no horário? Bem, vamos lá.
É? Tá, obrigado. Fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse relacionamento íntimo com o Pai, no Espírito, nós chamamos de comunhão. É um relacionamento íntimo com Ele, não é na nossa carne, porque nós não enxergamos Ele, nós não estamos vendo Ele, nós não estamos tocando nele, é no Espírito. É algo no Espírito, nós chamamos esse relacionamento íntimo de comunhão. E sabe de uma coisa? É muito bom ter comunhão. Nós fomos chamados para algo muito bom. Termos comunhão com Deus, isso glorifica o nome do Pai. E é para isso que nós fomos criados. Romanos 11:36 diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Nós fomos criados para glorificar o Pai. E quando nós temos comunhão com ele, isso glorifica o Pai. Jesus mesmo, quando ele foi batizado, Deus disse assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. E Jesus ali não tinha feito muitos milagres. Eu acho que não tinha feito nenhum até ainda ali. Mas como assim? Deus já tinha dito que esse era o Filho amado em quem ele tinha alegria. Se Jesus não tinha feito ainda todos aqueles sinais e milagres, é porque ele tinha uma vida de comunhão com o Pai. Isso agrada a Deus. E sabe de uma coisa? O inimigo, Satanás, tem mentido uma coisa muito séria sobre a comunhão. Ele tem roubado, no meio da vida da igreja, a alegria da comunhão. Às vezes parece que a vida de discípulo é pesada. Às vezes parece que são muitas coisas, às vezes parece... Isso é um engano, porque a vida com Cristo é a melhor vida que existe. Se não me engano, foi Davi que fala no Salmos 16, ele diz, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Cara, estar na presença de Deus, em comunhão com Ele, é plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Como é que vai ser ruim isso? É o melhor lugar para se estar e de alguma forma o inimigo tem roubado a alegria de estarmos na presença de Deus. Por quê? Porque daí a gente vai buscar coisas no mundo para satisfazer uma alegria. Mas nós somos o povo mais feliz da terra. Porque nós temos aquele que é tudo, enche em todas as coisas. Nós temos a presença de Deus em cada um de nós. A vida com Cristo não é um fardo, porque Jesus disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, não é monótona, porque nós somos chamados para viver de fé em fé, de glória em glória. Ela não é frustrante, porque em Cristo nós sempre somos mais do que vencedores. Ela não pode ser ruim, porque ele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ela realmente não é fácil, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então às vezes não é fácil, mas é muito bom. É muito bom. E a primeira coisa que pelo Espírito Santo, eu clamo para Ele que Ele faça aqui, que Ele restaure em nós a alegria da vida de intimidade com Deus. Na Tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, delícias perpetuamente, eu quero viver isso. E nós não podemos entrar cabisbaixos, cumprimentar o outro, paz do Senhor, irmão, paz. Como assim, cara? Tu tem Jesus dentro de ti. Deus, aquele que criou todas as coisas. Em Hebreus fala que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse mesmo Deus decidiu se esvaziar. Em Filipenses 2, Jesus fala, em Filipenses 2 está escrito, 5-8, de Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Reconhecido em semelhança de homens, Ele se humilhou. Vocês entendem que esse Deus decidiu abrir mão de todas as coisas por ti? Para viver dentro de ti? Primeiro Jesus se esvaziou e veio na terra, e como Ele se tornou homem, e Ele continua sendo homem, exaltado agora à direita de Deus, e Ele enviou o Espírito Santo para viver dentro de cada um de nós. Isso é muito grande. Nós não podemos esquecer e ignorar a presença de Deus em cada um de nós. Nós temos tudo. Nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida de vitória, para viver uma vida de plena alegria, para viver uma vida de intimidade com Deus, para viver uma vida de santidade. Temos tudo, porque nós temos a presença dEle em cada um de nós. Somos chamados para ter uma vida de comunhão. E como, de forma bem prática, nós podemos ter uma vida de comunhão? A primeira coisa, uma vida de oração. A oração, e aí para quem está anotando, isso é um tópico dentro do vida de comunhão. Então, vida de comunhão, a vida de oração, ela é uma excelente forma para termos comunhão com Deus. Orar é como conversar com um amigo.
E a gente não conversa com um amigo cheio de formalidades. Eu também não converso, eu já conversei com ele hoje, agora não vou mais conversar com ele. Imagina eu falando, não, Tchelle, já falei com ela de manhã, não preciso falar com ela de noite agora. Não, se eu tenho intimidade com o Senhor, se eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero falar com ele de manhã, eu quero falar com ele no almoço, eu quero falar com ele de tarde, eu quero falar com ele de noite. Eu lembro que quando eu comecei a me relacionar com a Tchelle, eu estava trabalhando numa empresa que era pauleira ali o negócio, o tempo todo, tinha muita viagem, muita coisa. E aí eu lembro que qualquer brecha que eu tinha no trabalho, eu queria falar com ela. Eu ligava para ela, mandava uma mensagem. Às vezes eu saía da faculdade 11 da noite, pegava um ônibus, só para 5 minutos dar um oi para ela e depois ir para casa, porque eu queria desfrutar da comunhão com ela. E como é que eu quero desfrutar da comunhão com o Senhor se eu digo, já tive agora o meu tempo de oração? É claro, eu não estou ignorando o momento do entra no teu quarto em secreto. Isso é essencial. Todos temos que ter um momento onde eu paro tudo, priorizo 100% o Senhor em vida de oração, no meu quarto, em secreto, mas não precisa parar ali. Eu estou agora no ônibus. E aí no ônibus eu começo a orar. Aí eu estou cansado agora, aí eu vou no banheiro, no meio da aula, aí eu começo a orar. Por isso que a palavra fala orar sem cessar. Tem um versículo que fala em Efésios 6,18, diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Como é que é possível orar o tempo todo no Espírito? E mais, se a palavra diz que é para nós orarmos o tempo todo em Espírito, é porque Ele ouve o tempo todo. Senão a palavra não estava dizendo, né? Não marca um horário com Ele. E aí naquele horário Ele vai te ouvir. Se está dizendo, ora o tempo todo em Espírito, é porque Ele o tempo todo está pronto para essa comunhão. O tempo todo Ele está pronto para nos ouvir. Nós precisamos permanecer uma vida de oração, se queremos ter profundidade. Não temos como ter profundidade se não tivermos uma vida de oração. Os discípulos, imagina vocês, se eu vivesse na época de Jesus, eu gosto de viajar, tá? Vocês vão ver nos meus exemplos aqui. Mas eu gosto de viajar e ficar imaginando como seria viver na época de Jesus. E aí tu viu Jesus andar sobre as águas, tu viu Jesus levantar um morto, tu viu Jesus curar um cara que era cego, tu vê todas aquelas coisas, ele multiplicar o pão e peixe, transformar água em vinho. Cara, o que vocês pediriam para Jesus ensinar vocês? Certamente andar sobre as águas. Cara, deve ser demais. Se eu vivesse lá, eu ia dizer, Jesus, como? Me ensina a andar sobre as águas. Os discípulos de Jesus, que viveram com Ele todas essas coisas e viram tudo, eles em Lucas 11:1 pediram uma coisa só. Eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Cara, eles viram Jesus ressuscitar morto, eles viram Jesus andar sobre as águas, mas eles pediram, ensina-nos a orar. Porque algo acontecia quando Jesus orava. Eles entenderam que aquela vida de oração era a base de tudo que Jesus fazia. Eles entenderam, eu fico imaginando quando Jesus ia orar no monte, passava a noite orando e voltava, eles viam a glória de Deus nele. Então eles pediram, ensina-nos a orar. Como nós vamos menosprezar a vida de oração se ela é a chave? Então, se queremos profundidade nessa vida de comunhão, nós precisamos ter uma vida de oração. Amém? Eu vou ler algumas frases bem rapidinho de alguns homens de Deus que são referentes sobre oração. Moisés Moraes de Porto Alegre, ele fala, antes e depois de qualquer coisa nós deveríamos orar. Erasmo, que é outro dos anciãos de Porto Alegre, ele fala, só não ganhamos ainda Porto Alegre inteira para o Senhor porque nós não oramos o suficiente. Nunca houve, esse aqui é bom, eu não lembro se eu li no livro do Atmania, eu acho que foi, ele diz assim, nunca houve ninguém que no seu leito de morte dissesse, como eu orei nessa vida, devia ter orado menos. Não, porque nós precisamos orar. O John Bunyan falou, eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Quando agimos, nós colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela, William Law. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo a orar, Charles Spurgeon. Hudson Taylor disse, quando trabalhamos, nós trabalhamos, quando oramos, Deus trabalha. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não tem os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Samuel Chadwick, não conhece aqui. O homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Andrew Murrow.
Os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se aos nossos argumentos, desprezar-nos, mas nunca nada podem fazer contra as nossas orações. Nunca pediu alguma coisa em oração sem um dia, afinal, recebê-la de alguma forma, de alguma maneira. Charles Miller. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Depois eu posso passar para os irmãos essa lista aqui de frases. Eu recebi também no WhatsApp. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Busque a Deus sempre. Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois é gratidão e orar sempre é comunhão. Fomos chamados a uma vida de comunhão, então nós precisamos ter uma vida de oração. Amém? Segunda coisa, uma vida de jejum. O jejum, eu fico pensando que é como se fosse um nitro na oração. Imagina um nitro na oração. Porque o jejum é como se a gente decide abrir mão de algo que a nossa carne gosta, seja uma refeição, um alimento, é algo que para ti é muito importante. Cara, comer é importante, né? Ninguém está dizendo que não é. Comer é extremamente importante, mas é como se eu estivesse dizendo, Deus, te ouvir, fazer a tua vontade, viver para ti, esse assunto específico que eu coloco diante de ti, é muito mais importante do que a minha própria vida. E aí eu mortifico a minha carne, e sabe o que acontece quando eu mortifico a minha carne? O meu espírito fica mais sensível. E é por isso que em jejum nós ficamos mais atentos à voz do Espírito Santo. Então, além de uma vida de oração, para termos comunhão, nós precisamos ter uma vida de jejum. Ah, mas é muito difícil, Daniel. De novo, ninguém falou que ia ser fácil, mas é muito bom. É muito bom ter uma vida de intimidade com o Senhor. Então eu queria encorajar de forma bem prática. Se de alguma forma você não tem vivido uma vida de oração, o que você pode fazer? Começa. Começa. Ah, já sei, vou agora parar todos os dias 2 horas, das 5 às 7 da manhã, para ter uma vida. Não, começa aos poucos. Começa com 5 minutos, mas todos os dias. Aí tu vai ver que aqueles 5 minutos, cara, 5 minutos você precisa de mais. Agora eu vou para 10 minutos. Ótimo! Persevera nos 10 minutos de manhã. Aí tu vai ver que 10 minutos, Deus tem muito mais. Cara, eu vou para 15 minutos, vocês entendem? E aí nós vamos crescendo, comecem aos poucos. A mesma coisa o jejum. Jejum é algo muito individual, assim, não tem como estabelecer agora uma lei aqui de como fazer. Às vezes nós podemos fazer um jejum em grupo, com toda a congregação, podemos fazer o jejum dos jovens, tem um jejum da minha casa. Importante é, também, comece com passos práticos. Decide um dia da semana onde tu não vai almoçar, ou sei lá, não vai comer chocolate. Estou viajando aqui, né? Começa aos poucos. Se você nunca praticou, não vai agora assim, eu vou passar uma semana inteira sem comer. Comece aos poucos, mas comece. Amém? Amém? Jesus, quando ele entrou no deserto, em Lucas 4:1, fala que ele entrou cheio do Espírito Santo. Mas em Lucas 4:14, quando ele saiu do deserto, diz que ele saiu cheio do poder do Espírito Santo. Nós estamos cheios do Espírito Santo, e agora se nós queremos sair cheios do poder do Espírito Santo, Jesus ficou 40 dias jejuando e saiu cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Precisamos incorporar no nosso dia a dia a prática da oração e do jejum. Terceiro ponto dentro da comunhão é a vida de adoração. Ah, como eu amo ouvir os guris tocando e louvando ao Senhor. É tão bom. Tem um irmão aqui, o vô Moisés, lá de Porto Alegre, olha o que ele fala. Ele diz assim, a adoração e o louvor, eles nos colocam num nível alto de triunfo. Quando oramos, nós ainda estamos no nosso ambiente. Quando adoramos, nós somos erguidos acima do nosso ambiente, das suas dificuldades e limitações. Na adoração, Deus nos ergue acima de frustrações e sofrimentos. O que a oração não puder fazer, a adoração e o louvor o fará. Ore quando e quanto puder, mas louve e adore quando não puder orar. Cara, às vezes a gente não consegue mais orar, a gente já não sabe mais o que dizer diante dele. Nesse momento eu preciso me derramar diante dele em louvor e adoração, começar a exaltar o nome dele, exaltar o nome dele. O Erasmo ele fala que toda a atitude que visa agradar a Deus é adoração. Meu pai um dia comentou que adoração é o engrandecimento de Deus com todo o nosso ser. E vocês podem estar pensando, mas Dani, eu não sei cantar, eu sou desafinado, eu não sei tocar, mas a adoração é uma entrega. É uma entrega. É o engrandecimento de Deus com todo o nosso ser. Não é necessariamente música, entende? A música e o louvor, ele é como se fosse um facilitador à adoração. Mas nós rendendo a nossa vida diante de Deus, eu posso ser o mais desafinado do mundo, mas eu posso levantar os meus olhos, abrir a minha boca, sozinho em casa,
aqui com os irmãos e começar a louvar o meu Deus. Eu fico imaginando a alegria dele. A alegria dele. Mas não adianta eu fazer isso só no culto. Porque imagina, eu vou meio que inventar agora, tá? Pode ser que eu não chegue no final do exemplo como eu gostaria. Mas assim, ó, imagina agora, talvez eu devesse pensar um pouco mais nele, mas imagina que eu digo assim, ó, cara, Léo, tu é muito legal. Cara, eu quero te conhecer, tu é demais. Tu é o cara, eu quero estar contigo, eu quero ter comunhão contigo. Eu estou dizendo isso hoje aqui para ele. E o Léo mora do lado da minha casa. Na verdade, a gente é companheiro de quarto. Mora do lado. Aí ele vem falar comigo amanhã. Aí eu digo, não, Léo, não consigo falar contigo agora. Mas eu não era aquele cara lá que estava ontem falando. Aí na terça ele vem, Dani, vamos almoçar junto? Eu digo, não posso, cara, não posso almoçar contigo hoje. Aí na quarta ele vai lá e aí, hoje vamos conversar um pouco? Não, cara, não dá. E aí eu passo a semana toda ignorando ele, de repente eu chego no culto. Léo, tu é o cara. Tu é demais. Eu quero ter uma vida contigo, Léo. Nós estamos juntos. Soa até ridículo esse exemplo, né? E às vezes a gente faz isso. A gente chega no culto, e eu não estou dizendo que vocês não devem fazer isso aqui no retiro, se não fizeram a semana toda. É claro que tem que fazer. Não podemos perder nenhuma oportunidade. Mas nós precisamos ter uma vida de adoração. E aí eu entro no meu quarto e começo a louvar o Senhor. Começo a adorar Ele. E aí no banho eu começo a louvar o Senhor. E uma vida de adoração. Uma vida. Ah, como isso agrada o coração de Deus. Eu tenho certeza que agrada. E aí a gente vai chegar no culto com um louvor maravilhoso, que não era o que estava rolando quando eu estava lá no banho, cantando sozinho, desafinado pra caramba. Aí eu chego aqui, cara, isso aqui, aí eu começo a louvar o Senhor e ele vai dizer, o Rafa faz isso a semana toda. E ele está aqui também hoje me louvando, me adorando. Se nós queremos ter uma vida de intimidade com Deus, nós precisamos ter uma vida de adoração. Amém? Desculpa o exemplo, foi meio improvisado aqui. Quarto ponto, vida de palavra. Cara, a palavra de Deus, ela é uma carta de amor escrita por Ele com o sangue de Jesus em todas as páginas. De Gênesis, Apocalipse, ela aponta para Cristo, centralidade de Cristo. É uma carta que Ele nos escreveu. Hoje ninguém talvez mais lê carta, né? No início do namoro com a Thierry, a gente fazia um negócio ali, escrevia uma cartinha para ela e tal, ela escrevia para mim, aí sabe o que eu fazia com essa carta? Pegava ali uma vez correndo e botava fora. É claro que não, eu pegava aquela carta, eu lia, aí eu lia de novo, falei, cara, eu acho que ela realmente gosta de mim, olha só o que ela escreveu aqui, pai, eu acho que ela realmente me ama, olha que legal isso, e ficava lendo, eu tenho até hoje essas cartinhas guardadas, e aí tu lê e relê, aí a Bíblia a gente vai lá, às vezes, é uma carta de amor, de Deus, para nós, aí eu chego, já li hoje, já li. Eu não estou dizendo que está errado ter um momento onde eu paro e leio. É claro que tem que ter, a gente tem que se organizar. Em algum momento do dia, para, foca, lê a palavra. Mas e se sobrou uma hora de noite? Eu já li de manhã. Não, mergulha de novo na palavra. Te aprofunda de novo na palavra. Mas eu já li Mateus, lê de novo Mateus. Há 3 semanas atrás, um menino se converteu. O Ronei, um cara muito precioso, ele se converteu, né? Temos tido o privilégio de acompanhar a vida dele. E aí esse cara entregou a vida dele para Jesus. E ele começou a devorar a palavra. O cara começou a devorar a palavra. E eu comecei a dizer, cara, vai. Começa por João, eu disse para ele, eu amo o evangelho de João. Eu disse, cara, começa por João e vai. Ele já li João. Aí eu fui lá, mandei a palavra, mandei ministração para ele, disse, Dani, já li. E agora? Aí eu disse, cara, eu vou ter que ser mais rápido. Aí comecei a mandar, aí sabe o que começou a acontecer? Passou uma semana, esse cara me mandou uma mensagem. Falando, Dani, eu vi que essa área da minha vida não está legal. Eu preciso mudar isso aqui. Eu não falei nada. O cara se converteu há 2 semanas, mas ele se encheu da palavra de Deus. O que a palavra faz? Ela gera vida. A palavra gera vida. Então ele começou a ler a palavra, mergulhou a palavra, Deus começou a trabalhar na vida dele. Precisamos ter uma vida de intimidade com a palavra de Deus. Lemos e relemos várias vezes. E mais, quantos aqui tem 15 anos? 15 anos, não, levanta aí, talvez bem alto para eu ver. Só as 2 ali, quando eu tinha a idade de vocês, eu me converti de verdade. Eu tinha tomado uma decisão por Jesus quando eu era criança, tinha sido batizado quando eu era criança, mas quando eu tinha 15 anos, eu estava ali ó, na beirinha do mundo, sabe? Estava aqui, ó, cara, eu ia no culto, falava um vocabulário assim, ó, muito gospel, né? Todo mundo assim, cara, o cara tá muito bem, filho do pastor, não sei o quê, e eu estava aqui, ó, no mundo, aqui, ó, flertando com o mundo.
E aí eu cheguei uma vez, e aí teve um retiro na época do carnaval, e o tema foi comunhão com Deus. Basicamente, o que eu estou falando aqui para vocês, talvez com exemplos melhores do que eu botei aqui. E aí o cara falou, uma reunião foi sobre palavra, uma foi sobre oração, outra foi sobre jejum e outra foi sobre adoração. E aí terminou aquele retiro, eu vi que eu era um baita de um hipócrita. Não vivia nada daquilo, nada. E aí com 15 anos eu decidi que eu ia mergulhar no Senhor. Que não ia passar um dia sem estar na presença dEle. Naquela época eu comecei a acordar mais cedo para ler a palavra e buscar o Senhor. Claro que não foi fácil. Época de colégio começa às 7h né, cara? Um massacre ali, né? Cedo pra caramba. Mas 10 minutos. 15 minutos. Fazem 14 anos que eu amo acordar de manhã e ter um tempo com meu Deus. Hoje eu não consigo mais. A minha força para o dia depende disso. Eu decidi me converter naquele momento, porque eu podia até dizer que amava Ele, mas era aquele exemplo. Deus, eu te amo, no culto. E aí passava a semana toda longe dEle. Mas Deus nos chamou para uma vida de intimidade. Intimidade com Ele. Precisamos mergulhar na palavra. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça. Toda a palavra é útil. Nós precisamos mergulhar. E aí se eu começar com 15 anos a ler a palavra, vamos lá, uma vez por ano. Quando eu tiver 35, cara, eu já vou ter lido 20 vezes a palavra. E se eu decidir ler 2 vezes por ano? Quando eu tiver 35, eu ter lido 40 vezes a palavra. A palavra vai estar habitando ricamente em nós. E sabe o que acontece quando a palavra habita ricamente em nós? O Espírito Santo, ele vai falando conosco no dia a dia, nas nossas situações, e ele vai trazendo a palavra. E a palavra, quando nós decidimos crer na palavra, o poder sobrenatural de Deus, ele acontece. Porque a palavra é a palavra de Deus. Isso aqui não é um livro. Não encarem como um livro. Isso é a palavra de Deus. E aí no nosso dia a dia, aí tu vai lá e o tempo todo é confrontado com 2 decisões. Ou tu pode crer no que a palavra diz, ou tu pode crer em todo o resto. Isso que é viver em fé. Ou nós podemos crer no que a palavra diz, ou podemos crer no todo o resto. Inclusive amanhã a gente vai estar colocando um vídeo sobre a fé. Se eu ficasse aqui, eu ia ficar 1 hora falando. Depois eu posso passar o link aí para o Léo manda o pessoal aí. Mas a fé é crer muito mais no que a palavra de Deus diz do que em todo o resto. E a partir do momento que eu creio nisso, o sobrenatural de Deus acontece na minha vida. Então, eu posso estar triste. Eu estou triste, nada nega o fato de que hoje eu estou triste. E aí eu posso decidir crer que eu estou triste, ou eu posso decidir crer que a alegria do Senhor é minha força, que tudo posso naquele que me fortalece. A palavra diz, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. E quando eu começo a declarar a palavra de Deus, sabe o que acontece? Eu me encho da alegria dEle. Isso acontece para todas as áreas da nossa vida. Eu posso não ter dinheiro para o final do mês. E eu posso crer nisso ou eu posso crer. Não, a palavra diz, se eu não me engano, em Filipenses 4, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Sabe o que acontece? Ele faz. Eu posso crer que em alguma coisa que o inimigo mente de, cara, tu é podre, tu não presta, tu é um lixo, não sei o que, pior que a gente é mesmo, né? Mas aí eu posso decidir crer nisso ou eu posso crer, não, eu fui comprado por um alto preço. Não foi nem por prata, nem por ouro, nem por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus. E aí eu me aproprio do valor que Ele me deu. Vocês entendem que o tempo todo na nossa vida a gente é encarado com 2 realidades, ou o que a gente está vendo, sentindo, pensando, fazendo, ou com a palavra. E a gente tem que decidir crer nelas. Eu posso... Minha perna pode estar doendo. Minha perna está doendo. Eu posso decidir crer no que a minha perna está doendo, ou eu posso crer que Ele já levou sobre si todas as minhas pisaduras e por Ele eu já fui curado. Sabe o que acontece quando eu me aproprio dessa verdade? A minha perna vai parar de doer. Agora, se eu não conheço a palavra, como é que eu vou viver em fé? Nós precisamos estar cheios da palavra. Amém? Falamos primeiro, vida de oração, vida de jejum, vida de adoração, vida de palavra. Amém? 5º ponto, vida de comunhão com o corpo. Comunhão com os meus irmãos.
Efésios 4,16 diz: em quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que está dizendo esse texto? Diz que o corpo de Cristo edifica o corpo. Eu preciso de vocês. Depois que eu decidi mergulhar a fundo com 15 anos no Senhor, e cara, vida de palavra, oração, jejum, eu comecei a mergulhar nisso, e aí parecia que eu e Deus, assim, estava resolvido tudo. Até que um dia, no ônibus, deitado na janelinha, quase indo, o Senhor falou: por mais, Daniel, que tu fique o dia inteiro, talvez na palavra, orando, eu decidi que uma parte da minha vida eu vou repartir contigo através dos teus irmãos. E ali eu abri mão da minha independência. E aí eu reconheço que eu preciso de vocês. E aí quando eu reconheço isso e eu ando com o corpo, eu começo a receber da vida de Cristo. Olha o que o nosso texto-chave, cara. Lembrei disso agora. O nosso texto aqui, texto de Efésios. Vamos abrir Efésios 1 aqui. Aleluia. Efésios 1, logo depois da gente ler o nosso texto-chave, ele fala assim, ó, eu vou ler na minha versão aqui, tá? Então, talvez alguns tenham que acompanhar em outra versão, mas no 18 ele fala o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, eram as coisas que Paulo estava orando para que eles tivessem revelação, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Um pouco complicado esse texto aqui, mas vamos por 20 agora. Efésios 1, 20. O qual, esse poder, a suprema grandeza do seu poder, Deus, aí o 20 começa, o qual Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de potestade, de poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Aqui está falando da supremacia de Cristo. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, colocou o nome dele acima de todo principado e potestade, de qualquer nome que se possa referir, e olha o que Jesus fez. 22 diz assim: e para ser o cabeça de todas as coisas, ele o deu à igreja, o qual é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós estamos falando de plenitude, de algo profundo. Nós vimos que a plenitude de Deus é a pessoa de Cristo. E aí Cristo pegou toda a autoridade dada por Deus e ele disse: para que Cristo fosse o cabeça de todas as coisas, ele o deu à igreja, o qual é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como eu vou desprezar o meu irmão? Como eu não vou receber da vida de Cristo através do meu irmão? É por isso que a gente não pode perder essas oportunidades de estar junto. É por isso que a palavra fala, se eu não me engano, em Hebreus 10, 25, diz: não deixemos de nos congregar. Por quê? Porque nós precisamos do corpo. Ah, Daniel, mas se tu vivesse numa ilha, isolado, sozinho, tá, daí Deus ia dar uma graça diferente para esse cara, mas não é o nosso caso. Nós temos a multiforme sabedoria de Cristo expressa através da igreja. Cada um aqui tem uma parcela da vida de Cristo para compartilhar. E eu queria desafiar vocês a nunca mais entrarem em um culto só prontos para receber. Nós precisamos entrar aqui prontos para dar. Senhor, o que tu quer que eu faça? Com quem tu quer que eu fale? Com quem tu quer que eu ore? Aí tu vai lá, olha aquele cara. Isso aconteceu comigo agora, faz pouco tempo atrás. Estava em São José do Rio Preto com alguns irmãos e tinha muita gente orando aqui na frente, e aí o Senhor me apontou uma irmã. Aconteceu 2 vezes nesse encontro. Uma irmã, e aí eu cheguei para ela assim: tu quer viver essa vida que estão falando ali? Aí ela começou a desabar em choros, e ela se converteu ali. Olha a frase que eu falei: tu quer viver essa vida? Podia ter 1 milhão de técnicas de evangelismo melhor, mas o que acontece? Deus disse para ir falar com ela. O Espírito Santo disse, estava trabalhando já no coração dela, ela se entregou ali para o Senhor naquele momento. Mas isso vai acontecer se eu não estiver sensível ao Espírito Santo, pronto para dar a minha vida pelos meus irmãos? Nesse mesmo encontro, eu vi um cara que estava sério ali no fundo,
Pedro, o nome dele, e eu fui lá, abracei ele e disse, cara, posso orar contigo? Aí ele disse, pode. Aí eu orei com ele, abençoei a vida dele, e aí de tarde o pessoal foi jogar vôlei e tal, aí ele foi jogar vôlei junto, e eu, que legal, o Pedro é um cara bem sociável, não sei o quê, né? E aí um dos irmãos falou depois de janta, vocês viram o Pedro? Aí eu parei assim, como assim? Vocês viram? Cara, ele nunca tinha saído do quarto num retiro. Nunca. Cara, ele parecia um bicho do mato, e olha aqui, ele está aqui com todo mundo. Aí o Pedro veio falar comigo no outro dia, ele disse, Dani, aquela oração de 15 segundos, ele disse, aquela oração, eu senti o amor de Deus, e eu fui transformado. Teve algum mérito meu nisso? É claro que não, cara, mas o Espírito Santo vive em cada um de nós, e Deus decidiu que a multiforme sabedoria dele ia ser expressa através da igreja. Então nós precisamos estar atentos, cara, com quem Deus quer falar, com quem Deus quer agir através da minha vida. E da mesma forma eu tenho que estar atento para receber. Então não desprezem uma palavra de Deus, não desprezem uma oração, porque Deus colocou aquilo no coração daquele irmão para falar contigo. Amém? Precisamos do corpo de Cristo. Vida de oração, vida de jejum, vida de adoração, vida de palavra e vida de comunhão com o corpo de Cristo. Dani, impossível viver isso. Não dá tempo. Eu tenho muita coisa para fazer e tu botou aí 5 tópicos, aí eu falo do 6º agora. Não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Vida de prioridade. Para aquilo que é prioridade, nós sempre achamos tempo. Imagina que você está orando por uma irmãzinha, orando por um irmãozinho, e aí imagina que um dos pastores diz assim para ti, irmão, tudo pronto para vocês começarem a andar juntos, em direção ao casamento, só falta uma coisa, tu precisa achar tempo para estar com ela. Esse cara ia achar tempo ou não ia? É claro que o cara acha tempo, porque aquilo que é prioridade, nós achamos tempo. E aqui é a mesma coisa, se nós queremos viver tudo isso, nós precisamos priorizar o reino. Quando nós colocamos o Senhor e a comunhão dele como prioridade, nós sempre achamos tempo. Amém? Vida de prioridades. Precisamos decidir isso. Quanto tempo eu tenho ainda? Só para saber se eu... Entrei 6:30, né? Então, continuamos, vocês aguentam mais um pouquinho? Glória a Deus. Próximo ponto, vida de santidade. A palavra fala em Hebreus 12:14 que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se eu quero profundidade com Deus, se eu quero intimidade com Deus, se eu quero ver a Deus, eu preciso de santidade na minha vida. Santidade é nós nos separarmos do mundo e caminharmos em direção a Deus. Não adianta eu só me separar do mundo. Que eu vou para um monastério, talvez, me isolo do mundo. Mas não, eu preciso me separar do mundo e ir em direção a Deus. Imagina como se isso aqui fosse um centro de um círculo. Tá? Isso aqui é um centro de um círculo e aí tem um círculo aqui ao redor. Jesus está sempre no centro. Ele está no centro. O que é santidade? E a bordinha, vamos supor que aqui está a borda desse círculo. A borda fora do círculo é o mundo. As coisas que contaminam. Santidade é esse processo. É eu caminhar em direção a Cristo. Eu me afasto das coisas que não são dele e eu caminho em direção a ele. Eu abro mão daquilo que não é dele e eu me encho da presença dele. É ser separado do mundo. E sabe o que acontece muitas vezes? A gente fica bem na bordinha. Bem na bordinha. Não, mas eu ainda estou salvo. Eu ainda estou no reino. O mundo é lá fora, mas eu estou vivendo na bordinha. E aí, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu queria mais de Deus, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, não venci aquela dificuldade, aí a gente fica reclamando, sim, tu está aqui, sendo que tu pode caminhar para lá. Nós precisamos ir em direção ao alvo, não podemos viver na bordinha. Mas não é mundo ainda, sim, mas é um toque para o mundo. Hebreus 12:1 fala, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assediam. Corramos com perseverança a carreira que está proposta. Muitas vezes nós não vivemos essa vida de santidade por causa do peso e do pecado. Pecado, penso eu aqui, a palavra pecado original é errar do alvo. Quando os arqueiros lá erravam do alvo, era um pecado. E se o nosso alvo é viver uma vida de intimidade, comunhão com esse Deus, que glorifica a Deus, tudo aquilo que não glorifica a Deus, que fere a essência de Deus, é um pecado. Deus é santo.
a impureza fere a essência de Deus. É um pecado. Jesus diz que Ele é a verdade, Deus é a verdade, a mentira fere a essência de Deus, que é a verdade. Então é pecado, eu preciso abolir isso da minha vida. E o que a gente faz com o pecado? A gente se arrepende do pecado, a gente decide mudar de vida. Eu preciso mudar de vida, eu não posso viver no pecado, porque senão eu não consigo ter uma vida de intimidade. Nós precisamos nos arrepender, e nós temos o Espírito Santo para nos mostrar o que é que nós precisamos abrir mão. E Ele, mais do que nos mostra, Ele nos capacita a abrir mão daquilo. É Ele quem opera tanto querer quanto realizar. Então até isso não depende de nós. Mas eu preciso tomar uma decisão de abrir mão desse pecado. Por quê? Porque esse pecado me assedia e me afasta do Deus vivo. Não há vida de intimidade sem santidade. A palavra diz, sede santos porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos ser santos porque Ele é santo. Para ter comunhão com Ele, eu preciso ser santo. Tá, mas tu está dizendo agora que então eu nunca mais vou pecar? Não, não é isso que eu estou dizendo, que nunca mais vou pecar, porque nós estamos num processo de santificação. Até que um dia nós vamos ter o corpo glorificado, não vamos ter nem mais vontade de pecar. Hoje a gente fica nesse conflito. Um conflito o quê? Da nova natureza de Cristo, que é uma natureza que não quer pecar, que quer agradar a Deus, mas eu tenho a minha velha natureza. Então eu preciso o tempo todo mortificar a velha natureza e me encher da natureza de Cristo. Tem um exemplo, 2 leões. Imagina vocês pegarem 2 leões, vocês colocam 2, cada um numa jaula, separado, e eles vão lutar daqui a 1 mês. Aí para um dos leões a gente trata bem, cuida bem dele, faz exercício, ele come bem, ele se alimenta, cara, leãozinho bem cuidado. Aí o outro a gente não alimenta, a gente deixa ele lá, capenga, sozinho, passar 1 mês sem comer nada. Quando eles forem lutar, qual vai ganhar? É óbvio que aquele que foi bem alimentado. A mesma coisa acontece com as nossas 2 naturezas. Eu tenho uma natureza redimida por Cristo, que vem habitar em mim e que quer santidade, quer a vida de Cristo. Mas eu ainda não fui livre do corpo do pecado. Eu já fui livre do poder do pecado. Eu não preciso mais viver como escravo do pecado. Eu já fui justificado do pecado, mas eu ainda vivo nesse corpo. Então tem uma partezinha de mim que ainda quer pecar. Qual das 2 naturezas vai vencer no meu dia a dia? A que eu alimentar mais. É fato. E como nós nos alimentamos? Tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente faz, está alimentando uma das 2 naturezas. O que a gente falou até agora, oração, palavra, louvor, comunhão com os irmãos, alimenta qual das 2? Alimenta a natureza de Cristo. Então se eu tiver uma vida de oração, de comunhão, de intimidade com o Senhor, eu estou alimentando a natureza de Cristo. Quando vier a tentação, quem é que vai estar mais forte? Agora, se eu não tenho comunhão com o Senhor, não oro, não busco a palavra, não estou jejuando, não tenho comunhão com os irmãos, não estou com a vida na luz, aí vem a tentação, cair. Aí às vezes o cara vem assim, o que eu faço, pastor? O que eu faço? Sei lá, o que eu faço? Daí me dá vontade de dar um tapa no cara. Tu está orando? Não. Tu está tendo uma vida de comunhão com o Senhor? Não. Está lendo a palavra? Não. Cara, é óbvio que tu vai pecar, entende? Porque tu está alimentando. Quantas horas de TV tu vê por dia? Ah, não, eu só acompanho 15 séries no Netflix, é quase nada, né? Quanto tempo tu fica com os teus colegas ouvindo besteira? Aí a gente está alimentando, às vezes, a natureza do pecado o dia inteiro, aí não vence numa situação. É óbvio. A natureza que estiver mais alimentada é a que vai vencer. Nós precisamos alimentar a natureza de Cristo, vida de oração, palavra, intimidade com Ele. Amém? Parece óbvio, né? Então nós temos que viver isso. E sabe o que vai acontecer? Temos a vitória. Porque a gente olha para o mundo e a palavra diz, no mundo tereis aflições, aí Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele já venceu o mundo. Nós já temos a vitória. Amém? Se de alguma forma tem alguma situação da tua vida que tu ainda não alcançou a vitória, Ele já tem a vitória. Tu precisa começar a decidir alimentar a natureza certa. Amém? Precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. O pecado é aquilo que fere a santidade de Deus, mas tem o peso também. O peso não necessariamente ele é pecado, mas ele é alguma coisa que também me afasta de Deus. Paulo dá uma definição muito boa de peso em 1 Coríntios 6,12 e depois no 10,23. Ele diz o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E depois no 23 ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. O peso pode não ser pecado, mas ele é algo que não edifica. Ele é algo que pode me dominar, e ele é algo que não convém. Então pode ser que aquela determinada situação na minha vida não seja um pecado, mas não está me levando mais perto de Cristo. Sabe o que eu tenho que fazer? Me desembaraçar desse peso. Futebol é pecado? Eu acho que não, tá? Senão eu peco toda terça de noite, mas eu acho que não. Acho que futebol não é pecado. Agora, se o futebol estiver me dominando, com certeza é um peso. Com certeza é um peso na minha vida. Não pode me dominar. Nessa época, quando eu me converti com os 15 anos, tinha uma coisa que me dominava. Vocês vão achar que é um absurdo que eu vou falar agora, mas era o skate. Tudo a ver comigo. Vocês olham aqui hoje, né? Na época, cara, eu andava de skate toda tarde, fazia caixote, aí fazia altos negócios, não sei o que lá. Tá, altos negócios foi exagero. Fazia alguns negócios e ficava a tarde toda. Quando eu decidi, cara, vida de intimidade, comunhão, oração, eu vi que para mim o skate era um peso. Sabe o que aconteceu? Deus sabia que eu era tão cabeça dura que me roubaram o skate. Aí me roubaram o skate, aí eu e um outro cara saímos correndo atrás do cara, sem noção, saí correndo atrás do cara, aí um tiozinho, um pedreiro de uma obra veio correndo, derrubou o cara, deu uma rasteira nele, eu peguei meu skate, voltei, fiquei tão feliz com o meu skate de novo. O que aconteceu na semana seguinte? Me roubaram de novo. Aí eu disse, tá bom, Senhor, eu entendi. É um pecado andar de skate? Mas para mim era um peso, então eu me desembaracei disso. O que tem sido um peso na nossa vida? Talvez as séries. Não estou dizendo que é pecado, às vezes é, tá? Dependendo aí também é. Né? Temos que cuidar daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, mas às vezes é um peso, e nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso. Senão a gente fica horas colocando na nossa cabeça aquilo que não é de Cristo, e aí nós vamos estar cheios daquilo que não é de Cristo. E aí quem vai ganhar? A natureza do pecado. É claro que tem coisas que nós não escolhemos. Lá no, sei lá, eu tô lá no supermercado, tô no Big, tá lá a musiquinha de fundo, e aí começa, essa música, sei lá, tá me contaminando, um funk lá no ônibus, lá tem às vezes, né, o cara no final do ônibus, aí liga um funkzão lá, não sei o quê, aí eu, então tem coisas que são involuntárias, passou um outdoor lá, e aquilo ali, me contaminou, tem coisas que são voluntárias, mas uma coisa é alimentar a natureza do pecado com migalha, intencional, a outra coisa é decidir dar um filé mignon para ela, não, agora eu conscientemente vou me encher daquilo. É claro que isso vai contaminando, nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. Amém? E para concluir essa parte aqui, falamos de vida de comunhão. Para termos profundidade, precisamos de vida de comunhão. E aí dentro da comunhão eu citei vários exemplos. Oração, adoração, a vida de louvor, jejum, intimidade com os irmãos, tudo isso sendo priorizado. Depois nós falamos sobre uma vida de santidade. E o terceiro ponto agora, para vivermos em profundidade com Deus, é uma vida de dependência do Espírito Santo. E eu prometo que eu estou encerrando aqui o Espírito Santo. Uma vida de dependência do Espírito Santo. Jesus, nos últimos dias de vida dele, o livro de João tem 21 capítulos. Os 14 primeiros capítulos falam sobre toda a vida de Jesus. Os últimos 7 falam sobre a última semana de Jesus. Então tem alguma coisa importante nesses últimos 7 capítulos aqui. Uma semana dedicada, 7 capítulos dedicados a uma semana. Sabe o que Jesus começou a dizer nessa última semana de vida? Imagina que vocês sabem que vocês vão morrer, e vocês têm uma semana com as pessoas mais importantes para vocês. O que vocês falariam para essas pessoas? Vocês jogariam conversa fora? Ou vocês falariam das coisas mais importantes para vocês? Com certeza, eu falaria das coisas mais importantes para mim. Eu tenho uma semana com essas pessoas, com os discípulos ali, e Jesus começou a falar daquilo que era mais importante para ele. Ele disse em João 16:7, ele diz assim, mas digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vou-lo enviarei. Ele começou dizendo assim, mas digo-vos a verdade. Esses caras tinham passado 3 anos com Jesus, tudo o que Jesus tinha dito tinha acontecido, ele não tinha mentido nenhuma vez. Aí, de repente, Jesus para e diz, eu vou dizer a verdade. Presta atenção, é verdade o que eu vou dizer. Como assim o cara nunca falou algo que não era verdade? Mas é porque era tão forte o que ele ia falar que ele disse, eu vou dizer algo que é verdade. É mais importante que eu vá, porque se eu não for,
eu não vou enviar o outro Consolador. Essa palavra outro significa um outro do mesmo tipo. Ele diz o Espírito da verdade. Por que era mais importante que Jesus fosse? Porque ele fala depois, em João 14, 16 e 17, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e viverá. Ele habita convosco e estará em vós. Era melhor que Jesus fosse, porque agora um outro, igual a ele, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, iria vir e habitar dentro de nós. Eu, nas minhas viagens, gostaria de ter vivido na época de Jesus e estar com ele ali, para conhecer ele ao vivo. E a gente às vezes fica pensando, imagina se Jesus estivesse aqui hoje. Cara, ia ser demais Jesus aqui hoje, né? Vamos lá, eu quero falar com Jesus. Eu estou com uma dúvida, uma situação séria na minha vida, ou não, mas eu quero conversar com ele. Onde Jesus estaria? Provavelmente em Tel Aviv. Provavelmente ele estaria lá em Israel. Aí o que eu teria que fazer para falar com ele? Em primeiro lugar, não deveria ter uma linha direta do Ligue Jesus ali, não. Então eu tenho que comprar uma passagem que, como Jesus está lá, deve ser muito cara. Então tu vai, economiza, desembolsa uma grana e vai para Tel Aviv. Aí eu cheguei lá, certamente não ia ter nenhum hotel disponível, nem Airbnb, nem nada ali, então tu precisa ficar numa cidade vizinha. Tudo lotado, porque todo mundo quer ir ver e falar com Jesus. Aí tu consegue um hotel por milagre de Deus. Aí depois tu consegue marcar um horário. E ele atende de 15 em 15 minutos. Só 15 minutos. Por quê? Porque aí se ele atende de 15 em 15 minutos, em uma hora ele atende 4 pessoas. Em um dia, 24, 48, 96? Pode ser. Ninguém acompanhou, então 96. 96 pessoas por dia. Cara, 96 pessoas por dia. Aí eu consegui. Chegou minha vez. Eu fiquei mais ou menos uns 45 dias esperando aquele hotel, chegou minha vez, aí eu fico numa fila imensa, de repente eu chego para falar com Jesus, e eu tenho 15 minutos, anota tudo, porque se tu esquecer de falar alguma coisa, já era, tu vai pro fim da fila de novo. Aí tu chega e consegue falar com Jesus, é claro que ia ser maravilhoso estar com Jesus, mas Jesus, sabendo disso, ele diz, olha, convém que eu vá, porque se eu for, eu vou enviar um outro igual a mim, mas a diferença é que ele vai viver dentro de vocês. Então eu queria te dar uma notícia, se de alguma forma tu queria um dia parar na frente de Jesus e dizer, olha Jesus, e isso? Eu quero dizer que tu pode fazer isso hoje. Porque aquele que é todo poderoso, onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipotente, ele é todo poderoso, ele é onipresente em todos os lugares, ele vive dentro de nós. E o Espírito Santo, ele talvez seja uma das pessoas mais ignoradas dentro da igreja. Se alguém aqui tem problema de rejeição, ele te entende. Porque às vezes a gente passa dias sem viver na dependência dele. Jesus mesmo disse que o Espírito Santo ia ser enviado para nos ensinar todas as coisas, nos lembrar de tudo que Jesus disse, dar testemunho de Jesus, nos fazer participantes desse testemunho, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, nos guiar em toda a verdade. Cara, tu tem um cara que sabe todas as coisas dentro de ti para te guiar em toda a verdade. Eu lembro que na faculdade, quando eu ia bem numa prova, eu dizia para meus colegas, cara, que não tem graça, eu faço prova em dupla. Eu sempre faço prova em dupla. Sempre vou estar em desvantagem. Por quê? Porque, cara, o cara que sabe todas as coisas vive dentro de nós e nos guia em toda a verdade. E nós, a palavra diz, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Nós precisamos reconhecer essa total dependência que nós temos da pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Se queremos ter uma vida de profundidade, conhecendo o pleno conhecimento de Deus, nós precisamos de comunhão com Ele. Precisamos de uma vida de santidade. E precisamos de uma vida de total dependência do Espírito Santo. Na parte da noite, se Deus permitir, falar de um quarto tópico que eu acho essencial nisso, mas eu queria convidar vocês a orarem agora. Porque é o Espírito Santo quem convence de todo o pecado, a justiça e do juízo, ele que convence todas as coisas. E esse versículo não se aplica só para alguém que não conhece o Senhor. A gente usa muitas vezes para alguém que não é convertido. Não, cara, o Espírito Santo vai falar com esse cara, vai convencer ele. Mas o Espírito Santo está nos convencendo aqui. De que nós precisamos de uma vida de mais comunhão, uma vida de mais santidade e uma vida de mais dependência do Espírito Santo. Então eu queria convidar vocês a orarem agora, porque assim como eu preciso clamar para que Ele que efetua todas as coisas, para que Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, ou seja, esse poder é a pessoa do Espírito Santo dentro de nós.
Mas o que acontece é que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Muitas vezes Ele não está fazendo porque eu não estou pedindo, nem estou pensando. Ou eu peço pouco e penso pequeno. Se eu não peço e não penso, infinito vezes zero é zero. Então Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas se eu não estou pedindo nada, o que nós temos pedido para Ele? Então eu queria convidar vocês, dentro de tudo isso, que por misericórdia de Deus, espero que Ele tenha... Eu sei que Ele fez uma tradução daqui para cá, para vocês. Eu sei que Ele falou com cada um aqui. E eu queria encorajar que nós peçamos para Ele agora aquilo que Ele falou. Senhor, me arrependo disso, eu quero uma vida de mais intimidade. Eu me arrependo desse pecado, eu quero uma vida de mais santidade. Eu quero largar esse peso que tem me afastado de Ti. Alguma coisa o Espírito Santo está falando contigo agora. E tu precisa pedir para Ele te livrar disso ou para Ele te dar graça para viver isso que Ele falou contigo. Amém? Amém, Senhor. Nós, nessa tarde tão preciosa, Senhor, de comunhão com nossos irmãos, nós nos apresentamos diante de Ti agora, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Muito mais de Ti, Senhor. Queremos viver essa profundidade contigo, essa intimidade contigo, Senhor. Oh, Jesus. Começa a abrir tua boca agora e falar aquilo que Ele colocou no teu coração. Se for um pecado, começa a te arrepender agora desse pecado, porque Ele te chamou para a santidade. Se tu não tem lido a palavra, também te arrepende disso e faz uma decisão diante dEle. Não ignore o Espírito Santo que está falando contigo agora. Podem continuar, mas queria que prestasse atenção, porque o Espírito Santo está me incomodando com uma coisa agora. Muitos talvez possam ter ouvido esses tópicos e tentar viver isso na força do braço, como se fosse um legalismo, mas aí nós estamos voltando para o Antigo Testamento, vivendo debaixo de leis e ordenanças. Um dia eu parei diante de Deus e eu resolvi escrever tudo aquilo que Ele queria que eu fosse ou fizesse. E aí eu comecei a fazer uma listinha e essa lista deu 35 pontos. Eu tinha que ser santo, tinha que ter comunhão, tinha que viver em oração, tinha que viver em santidade. Muitas das coisas que eu falei aqui, mas aí o Senhor, e eu disse, não dá. Mas aí o Senhor disse, uma coisa importa, tu precisa vir bem pertinho de mim. Tu precisa vir bem pertinho de mim. Porque se tu estiver pertinho de mim, tu vai viver em santidade. Se tu viver pertinho de mim, tu vai viver em comunhão comigo. Se tu viver pertinho de mim, tu vai frutificar. Então nós precisamos andar bem pertinhos de Jesus. Então se de alguma forma alguém está levando isso como se fosse muita coisa, muito difícil para viver, eu quero dizer que uma coisa tu precisa fazer, é decidir andar bem pertinho de Jesus. Bem pertinho de Jesus. Ó Senhor, nós decidimos andar bem pertinho de Ti. Toda essa vida de comunhão, de santidade, Senhor, de dependência de Ti, nós precisamos de Ti para viver isso. Queremos estar coladinhos contigo, Jesus. Bem pertinho de Ti, experimentando a Tua alegria, da Tua plenitude de alegria, Senhor. Nessa tarde nós mais uma vez decidimos que Tu é o centro da nossa vida e que queremos andar contigo, Senhor. Queremos andar em intimidade contigo, não só no final de semana, mas de domingo a domingo. Todos os dias atentos à Tua voz, sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Te consagramos nessa tarde mais uma vez as nossas vidas. E nos alegramos diante de Ti, Senhor, porque Tu está conosco todos os dias.
Muito obrigado, Jesus. Nós queremos te exaltar aqui, Senhor, terminar esse encontro te exaltando, glorificando o teu nome, Senhor, porque tudo isso é para ti, Senhor. Tudo isso é para a honra e glória do teu nome. Então nós nos levantamos aqui, levantamos as nossas mãos em adoração a ti, Senhor. Aqueles que quiserem se colocar de pé, podem se colocar de pé. Aqueles que quiserem ir para o chão, podem ir para o chão. Temos liberdade, mas não fica apático diante da presença de Deus. É impossível ficar diante da presença do Rei e algo não acontecer nas nossas vidas, porque Ele está aqui. Então te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Toda a glória, Jesus. Aleluia.